os efeitos da queda. O homem caiu em pecado, então o que isso representou, que impacto isso teve na estrutura humana. A gente sabe que ele acabou morrendo espiritualmente, ele está morto em delitos e pecados, ele foi expulso do paraíso. E como é que ficou a questão do livre-arbítrio? Então, tem os calvinistas, os hipercalvinistas, que eles vão dizer assim, que o homem nunca teve livre-arbítrio, que tudo, desde a eternidade, foi determinado por Deus e acontece de acordo com a vontade de Deus. Portanto, basicamente, a queda não representou nenhuma mudança no quadro. Já porque dizem eles que a própria queda de Adão foi determinada por Deus e não poderia ser diferente daquilo que aconteceu. Então Deus determinou a própria queda do ser humano em pecado, Adão e Eva. Agora existe uma outra vertente calvinista que é mais amena do que essa, né? Até quando você conversa com ela em alguns momentos, parece que eles defendem o livre-arbítrio, né? Mas a gente tem que entender que tipo de livre-arbítrio é que eles estão defendendo. Porque apesar de ser ameno, continua sendo calvinista, continua acreditando nos decretos de Deus e tudo mais. Então, esse ponto de vista mais ameno é o que a gente denomina de compatibilismo, tá? E a gente vai ver exatamente com mais detalhes o que é que diz o compatibilismo. E tem a outra ala que não é calvinista, ou seja, os não calvinistas, normalmente da perspectiva assim, mais evangélica, né, dentro do contexto evangélico, seriam os arminianos, ou wesleyanos também, né? E eles defendem o livre-arbítrio libertário. E a gente vai entender melhor essa palavra libertário. Por que libertário quando já tem livre-arbítrio ali? Por causa da questão do contraste com o compatibilismo, que a gente vai entender, perceber que o livre-arbítrio, da perspectiva do contabilismo, não é libertário, né? Então, e uma definição de livre-arbítrio seria a capacidade de fazer escolhas sem coerção externa, né? Sem estar, digamos assim, obrigado, ou forçado, ou coagido, ou fortemente induzido. Então, seria uma capacidade real de poder escolher entre uma coisa e outra. Quanto ao compatibilismo, aí a ideia principal é que a liberdade de uma pessoa, o livre-arbítrio dela, é restrita pela sua própria natureza. Como o homem caiu em pecado, ele é escravo do pecado, ele está morto em delitos e pecados, então a escolha livre que ele pode fazer é aquela que diz respeito a essa sua natureza caída. Tá? Então, de alguma maneira, eles vão dizer que o homem escolhe livremente, mas escolhe sempre por sua própria natureza, digamos assim, rejeitar o evangelho. Ele, por sua própria natureza, não pode aceitar o evangelho. Entendeu? Por causa da natureza caída, ele está morto, então ele não tem capacidade. Então, ele tem uma liberdade restrita pela própria natureza, visto que a natureza é caída, ele não tem liberdade para aceitar o evangelho, para amar a Deus e para acolher a luz. Olha essa perspectiva, como é que ela é, apesar de ser a mais amena do calvinismo. Tá? O incrédulo, então, seria incapaz de escolher a Deus por sua própria vontade, pois não pode receber as coisas espirituais, não consegue responder com fé e arrependimento à pregação do evangelho. Esta é a perspectiva, porque está morto em delitos e pecados. Então, ele precisaria ressuscitar espiritualmente para poder ter a vida, ter o despertamento, ter a capacidade de responder com fé
à chamada do Evangelho, à pregação, ao apelo de Cristo. Fora isso, se Deus não der para ele uma ressurreição espiritual, ou um novo nascimento, como você queira chamar, se Deus não der para ele a vida espiritual, ele não é capaz de amar, de responder ao Evangelho, de se arrepender, de ter fé. Esse é o ensino de todo calvinista, né? Todo calvinista ensina isso, mesmo o compatibilista, tá? Mesmo aquele que acredita e ainda defende nessa espécie de livre-arbítrio. Um livre-arbítrio que diz, você tem liberdade, mas a sua natureza é caída, então você só vai ter liberdade para fazer aquilo que a sua natureza caída permite que você faça. Então, por você estar morto, você precisa reviver primeiro. Por isso que uma das doutrinas calvinistas, seja de qualquer ala ou área do calvinismo, é que a regeneração precede a fé. Então a pessoa precisa primeiramente ser regenerada para depois poder exercer fé. Então a ordem da salvação, né, seria assim: Deus concede à pessoa a regeneração, aí ela é habilitada a responder com fé. Não é a fé que precede a regeneração, mas o contrário, o oposto, regeneração precedendo a fé. Isto é doutrina calvinista, tá bom? E, bom, aqui tem alguns versículos que eles citam, a gente vai comentar esses versículos um pouquinho mais adiante, por isso eu vou deixar para daqui a pouco, mas vai tomando nota. Ainda sobre o compatibilismo, eles concluem que qualquer pessoa que crê em Deus, João 3,16, versículo também 36, o faz porque Deus lhe concedeu essa fé. Então, para eles, a fé é um dom de Deus, no sentido de que Deus dá esta fé a quem ele bem entende, ele regenera essa pessoa e essa pessoa agora, por uma ação de uma graça irresistível, ela crê automaticamente, sem qualquer outra alternativa. Ela não tem como não crer, dada a ação da graça, que é irresistível, que regenera a pessoa e dá para ela a capacidade de crer, mas não apenas uma capacidade de crer, dá para ela o dom da fé em si mesmo, de modo que ela crê e ponto final. Não tem como não crer depois dessa ação de Deus. Ela não tem mais escolha, digamos. A ação é de tal maneira poderosa e irresistível, como eles chamam, a graça irresistível, que há de fato uma regeneração a priori, e esta pessoa regenerada recebe, não apenas, quando a gente diz recebe a capacidade, então quem tem capacidade para uma coisa teria para outra também. Não, ela recebe a fé, ela crê e ponto final, ela crê. Então, é assim que eles entendem, né? E a pessoa nasce de novo. Ele foi um escolhido para a salvação e Deus o salva desta forma. Pronto. Ele é um eleito desde a eternidade. Deus, em determinado momento, manifesta-se a ele através do Evangelho, da graça salvadora, que atua de modo irresistível, concede para a pessoa a regeneração e a fé, e essa pessoa é salva, tá? Então é assim, mesmo da perspectiva contabilista mais amena. É esse o quadro, tá bom? E agora, e o que diz o arminianismo? É um outro conceito de livre-arbítrio, muito mais parecido como comumente as pessoas entendem a palavra livre-arbítrio, que seria até desnecessário a gente usar a palavra libertário, né? Bom, mas
aí já vem para o lado do arminianismo. Então, é um conceito filosófico e teológico que defende a ideia de que, para uma escolha ser verdadeiramente livre, né, livre-arbítrio, o agente deve ter a capacidade de escolher entre alternativas reais e não ser completamente determinado por causas anteriores, incluindo causas divinas. Então, veja como isso bate de frente, vai de encontro, vai chocar com o compatibilismo, com a ideia de livre-arbítrio da perspectiva calvinista, compatibilista. Porque lá, quando Deus age, quando a graça se manifesta, quando o evangelho é pregado, a pessoa recebe a regeneração e a fé, e não tem como responder de maneira diferente. Porque a ação anterior, a ação que precede a resposta humana, é de tal magnitude que não dá outra opção. Não há absolutamente a capacidade de ser diferente, porque foi de fato determinado. Porque a ação de Deus foi plena, completa, cabal, de modo irresistível. Então, que escolha essa pessoa tinha a partir desse momento? Nenhuma. Ela escolheu porque Deus a escolheu. E ela não tinha como rejeitar e resistir a essa ação do Espírito Santo, a essa chamada do Evangelho, esse toque de Deus. Ele é de tal magnitude, de tal poder de coerção, olha a palavra que eu estou usando aqui, os calvinistas não gostam muito, mas é a que me vem à mente diante desse quadro. Que alternativa resta para aquela pessoa que agora recebe essa ação da graça que os próprios calvinistas reconhecem e chamam de irresistível? Se ela é irresistível, o que poderia o homem fazer para resisti-la? Nada, absolutamente nada. Então, de fato, isso de dizer que existem calvinistas que aceitam o livre-arbítrio é um tanto, eu ia dizer falacioso, é enganoso, é estranho, no mínimo estranho, não faz sentido. Que espécie de livre-arbítrio é esse? Para um arminiano, livre-arbítrio, para ser livre-arbítrio, ou seja, para que uma escolha possa verdadeiramente ser livre, ela precisa ter liberdade e capacidade para escolher entre duas alternativas. Então, se o evangelho é apresentado, se Deus se manifesta gracioso e oferece e convida, essa pessoa pode dizer não. Se ela não pode dizer não, é porque ela não tem liberdade. E ponto final. É assim, a gente simplifica, a gente não consegue ver de outra forma. Livre-arbítrio implica em liberdade de escolha sem coerção, sem uma determinação, sem um fator decisivo que seja externo a nós ou anterior a nós, que nos condicione, nos leve àquele resultado, àquela resposta já, sabe, praticamente predestinada, determinada, né? Então, acabamos em condições onde há determinismo, há predestinação, o ser humano acaba não tendo escolha real, né? Então, fala-se em livre-arbítrio, mas na prática a gente percebe que esse livre-arbítrio não é libertário, né? Ele não é realmente livre. Então, essa visão é distinta. A visão arminiana de um livre-arbítrio libertário, ela é distinta do compatibilismo, porque o compatibilismo sugere que o livre-arbítrio é compatível
Por isso, compatibilismo. Compatível com o quê? Com determinismo, com predestinação. Faz sentido para vocês? Então, quando você estiver conversando com seus amigos calvinistas sobre esse ponto, veja como é que eles explicam isso para vocês. Procure também os livros, né, de teólogos reformados e procure ver se você consegue entender o que eles estão querendo dizer com que liberdade é essa, né? Em primeiro lugar, o homem tem livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio está sujeito à sua natureza pecaminosa, caída, que é determinante no sentido de proibi-lo, de impedi-lo, de incapacitá-lo a responder com fé ao Evangelho. Que liberdade é essa? Ele nunca teve, então, morto em delitos e pecados, levando a palavra morto ao pé da letra, né? Tratando isso literalmente, ele nada pode fazer. Então, ele não tinha liberdade antes. Agora, quando a graça atua, ele recebe o Evangelho, ele recebe a regeneração, ele recebe a fé, e essa graça atua de maneira irresistível. E que escolha ele tem nesse ponto? Ele vai escolher, ele continua escolhendo de acordo com a sua natureza. Quando Deus dá para ele uma natureza regenerada, então ele vai escolher de acordo com essa natureza regenerada. Ele nunca teve escolha. Compreendeu bem? Nunca teve. Essa é a minha perspectiva. E depois a gente conversa um pouco, guarda as suas dúvidas, para daqui a pouco, o momento do bate-papo, de trocar ideia, da gente interagir a respeito de tudo isso que eu estou aqui afirmando. Tá? Ainda sobre o livre-arbítrio libertário, deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Aqui. Opa, tá. Concordamos que a humanidade nasce incapaz de cumprir voluntariamente todas as exigências da lei para merecer a salvação. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, não há sequer um justo, o homem nasce morto nos seus delitos e pecados, e nós encaramos tudo isso, realmente, de fato, como a Bíblia ali o declara. Agora, o que é que isso significa para nós? Que o homem não consegue cumprir satisfatoriamente toda a lei de Deus, a vontade de Deus. Ele não consegue salvar-se a si mesmo. Ele não consegue, por si só, pelo seu próprio esforço, conquistar méritos suficientes para receber um passe de entrada no céu, para ingressar no céu. Nesse sentido, ele está falido. Ele realmente está incapacitado, né, de ser justo na acepção da palavra, de ser santo, de viver uma vida pela sua própria força, por conta dos efeitos do pecado. Ele está, nesse sentido, morto, nesse sentido, incapaz de conquistar o céu por si mesmo. Ele foi expulso do paraíso e não consegue voltar e retornar pelo seu próprio mérito. Ele não consegue redimir a si mesmo. Entendeu bem isso? Então, é isso que a gente entende por esses textos bíblicos aqui citados, Romanos 3:23, Gálatas 3:10. Ele, de fato, sendo naturalmente escravo do pecado, né? Romanos 6:20. Incapaz de libertar-se por si mesmo de tal escravidão. Tá bom? No entanto, discordamos que seja esse ser humano caído em pecado, né, o homem natural, que ele seja incapaz de reconhecer voluntariamente sua condição de cativeiro e sua necessidade de ajuda. É só dar uma olhada para os pecadores ao longo de todas as páginas da Bíblia, né? Eles são capazes de reconhecer sua miséria, mesmo antes da regeneração, né? Eles são capazes de se arrepender. O filho pródigo é um caso clássico, né? Ele, quando chegou àquele ponto, né, de decadência moral, humana, em farrapos estava ele, em frangalhos, quando ele caiu em si, não foi? Ele caiu em si. O ser humano é capaz de reconhecer. Ele não é capaz de resolver o problema.
Você está entendendo? É assim, ele se perdeu, ele está perdido numa floresta, não é capaz de encontrar a saída. Ele depende, ele precisa de um salvador, ele precisa de salvação. Agora, ele é incapaz de reconhecer que está perdido? Você entendeu? A diferença é bem grande. Ele pode humildemente reconhecer: errei. Estou nessa miséria porque fiz aquilo, aquilo outro. Ah, se eu pudesse voltar. Ah, e agora? Agora, como é que ele sai dessa? Como é que ele escapa dessa sua condição miserável? Ele precisa de salvação, né? Então, a gente discorda do calvinismo. Porque o calvinismo diz que ele é incapaz de reconhecer voluntariamente a sua condição de cativeiro e a sua necessidade de ajuda, né? E aqui eu citei Lucas 15, você sabe, a partir do versículo 17 e 18 ali, temos o arrependimento do filho pródigo, como exemplo. Especialmente quando ele recebe a luz do Evangelho. E é só ver os exemplos e mais exemplos bíblicos de pecadores que, de repente, diante de Cristo, diante da pregação, tiveram seus corações compungidos, foram sensibilizados, clamaram por misericórdia, mesmo antes da regeneração, né? É isso que a gente vai encontrar em muitas passagens. Então, diante da revelação do Evangelho, né? Veja só. Jesus veio para os que eram seus. Os seus não receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receberam primeiro, foram feitos filhos de Deus posteriormente. Deu para entender aí? A ordem salutis da salvação, a ordem da salvação, primeiro receberam. Eles estão perdidos e de repente uma mão é estendida. Eles reconhecem a sua condição de perdição e a sua necessidade de salvação e aceitam a salvação, recebem o Salvador. A tantos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Foram salvos, foram resgatados. Aí sim, regenerados. Tá? Bom, tem muitos textos aqui que a gente poderia analisar, mas vai levar bastante tempo. Vou deixar como lição de casa para vocês, tá? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, aqui Tito 2:11, educando-nos que, renegadas as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira santa, sábia, né? De maneira prudente. E é isso aí. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. João 20:31 é muito bom. Essas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e crendo tenhais vida em seu nome. Veja, bom, mais uma vez falando da ordem da salvação, né? Se tivéssemos aqui calvinistas, seria interessante um debate nesse ponto, né? Eu já debati algumas vezes com calvinistas, converso com amigos meus, quando tocamos nesse ponto, é um ponto complicado para eles. Porque tem muitas passagens que deixam claro que a fé precede a regeneração, que a salvação, a vida e tudo mais, ela é produto da fé, é produto do encontro com Cristo, é produto de receber a Cristo, de crer. E esse texto aqui de João 20:31 é fantástico a esse respeito. João está concluindo ali. Muitas outras coisas o Senhor fez. Estas aqui, esses milagres, esses feitos, esses ditos de Jesus, esses aqui foram registrados para que creiais que Ele é o Filho de Deus. E crendo, tenhais vida em seu nome. O que vem primeiro aí, a vida ou a fé? Está entendendo? E essas coisas foram escritas para que creiais. Isso concorda com Paulo, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é um testemunho de Cristo.
E isso está aqui registrado para que você ou qualquer outra pessoa possa ter fé. Isso aqui já é graça preveniente, isso aqui já é graça suficiente, isso aqui já é graça capacitadora, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aquele que crê. Salvação do que crê, não é salvação para crer. Ó, deu para pegar aqui? Salvação do que crê. O que crê é salvo. Quem crê será salvo. Não é ser salvo para crer. Não é ser regenerado, receber vida para crer. Aliás, Jesus tem uma outra frase, onde ele diz assim: e vocês não querem vir a mim para terem vida. Jesus está dizendo claramente que é preciso ir a ele para posteriormente receber a vida. A vida está nele. Quem o recebe, voltando lá para João capítulo 1, né? A tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder de ser feitos filhos de Deus, ele é subsequente. Ele procede do receber, do ato de receber. E aqui, em João capítulo 20, essas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e crendo tenhais vida em seu nome. Ou seja, a fé é a que habilita a ação da regeneração, a vida, regeneração, a nova vida, não é? Tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito, tem que ser uma nova criatura. E para ser uma nova criatura, Jesus ensinou pro Nicodemos. Ele disse, você tem que nascer de novo. Depois, mais adiante, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Crer é a condição para que alguém possa receber a regeneração, ter a vida. Né? É bacana. Olha, só estou aqui de cabeça citando alguns textos, alguns aqui estão registrados e outros vêm aqui na cabeça. É muita passagem. É muito claro que a fé é algo que precede a regeneração. Isso bate de frente com o ensino calvinista. Complica o lado deles. Tremendamente. Não é. Eu até acredito que existam calvinistas que realmente não concordam com essa perspectiva calvinista, porque a avalanche de textos e de evidências, sabe, não dá. O que você vai fazer com esses textos que a gente acabou? Que tipo de malabarismo? Como é que você vai, né, se esquivar da força de argumentação dessas passagens, né? A lei também, ela serviu como nosso tutor, né, como um aio que nos conduz ao Evangelho. O Evangelho tem o seu poderoso apelo de reconciliação. Né? Reconciliai-vos, esse é o apelo do Evangelho. É fortíssimo tudo isso. Deixa eu colocar isso aqui para cima. E tudo isso, então, revela a condição pecaminosa do homem e a sua necessidade de salvação, mas a salvação se dá e ela se torna possível porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos. E a fé vem pelo ouvir a palavra ela habilita, a palavra ela gera a fé. Você é capaz agora de ter fé porque a palavra despertou, é poder, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ela é poder para nos dar fé. A fé é suficiente, mas não age de maneira irresistível. Você ainda continua com o livre-arbítrio. Por isso há muitos que resistem ao Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não é? E o discurso de Estevão, no capítulo 7, encontramos de Atos 7, ele diz assim para os seus conterrâneos judeus. E lá estava o sumo sacerdote. E lá estava Saulo. Ele diz assim, vós sempre resistis ao Espírito Santo. É possível resistir ao Espírito Santo?
Obviamente, Jesus chorou sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha ampara seus pintinhos, eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. Eu quis, mas vocês não quiseram. Não aconteceu por falta de ação da parte de Deus, da parte de Cristo. Quantas vezes eu quis, eu concedi a vocês a oportunidade, eu agi no sentido de salvá-los, mas vocês não quiseram. Só não aconteceu porque eles tinham livre-arbítrio e porque essa ação de Deus não foi irresistível, porque não atuou com uma graça irresistível. E Jesus chorou, porque o resultado não foi aquele que Jesus realmente quis, porque Jesus amou, porque Deus amou, porque a graça se manifestou salvadora para eles, porque Cristo veio para salvá-los, mas eles não receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. E os que creem são feitos filhos de Deus. Vamos lá, um pouquinho mais adiante. A crença de que um homem nasce em uma cela de prisão, porque aí, nesse sentido, calvinistas e arminianos estão juntos, creem que o homem nasce escravo do pecado, que ele não consegue libertar-se por si mesmo, né? Que ele está numa condição de morte espiritual, separado de Deus, apartado do Senhor, numa situação de miséria. E se Deus não fizer nada, eles não têm como fazerem qualquer coisa para sair daquela situação. Entendeu? Então, até aí, concordamos em absoluto. Por isso a necessidade da graça. Por isso a necessidade da cruz. Por isso a necessidade da salvação que vem do alto. Está entendendo? Até aí estamos juntos. Não cremos em salvação humana. Salvação não é uma coisa que a gente conquista de baixo para cima. Não é mérito humano, é pela graça. Sem a graça de Deus, todos estão condenados, sem escapatória alguma. Então, até aí, juntos. Então, vamos lá. A crença de que um homem nasce em uma cela de prisão é distinta da crença de que o homem é incapaz de reconhecer que está numa cela de prisão. Que esse é um ponto que a gente não consegue entender. Como é que os calvinistas acreditam que o ser humano está numa situação tão miserável que ele não consegue reconhecer a situação de miséria em que se encontra? Que ele esteja numa cela de prisão, todo mundo está de acordo, mas que de repente ele não pode reconhecer que está preso? Aonde está isso na Bíblia? Então, desafio para vocês. Onde encontramos na Bíblia que um ser humano é incapaz de arrepender-se? É incapaz de reconhecer humildemente a sua condição de miséria? Onde que a gente encontra isso na Bíblia? Né? Tem algum lugar? Se tem, você me mostra. Fica aí o desafio. E de repente alguém vai lá e fala assim, olha, vim aqui para te libertar. Paguei aí a sua fiança. Vem comigo. A cela está aberta, vem. Quem é que em sã consciência vai dizer que o ser humano ele está tão sem livre-arbítrio, está tão miserável, tão escravo do pecado, que ele não consegue reconhecer que está preso e nem consegue aceitar humildemente, aceitar a salvação que lhe é proposta. Está aqui, paguei, vem comigo, confia em mim, creia que eu realmente paguei a conta aqui, você está livre. Né? Está preso ali, está perdido na floresta. E de repente ele não é capaz de reconhecer que ele não consegue sair dali por si mesmo. Ele não é capaz de reconhecer que ele está perdido, que todo o seu esforço é vão, que ele precisa de socorro. Ele não é capaz de gritar por socorro. Não é capaz. De repente, quando o socorro vem, vamos até colocar assim, que ele seja incapaz de gritar por socorro,
Mas isso, e quando o socorro vem? Ele é incapaz de aceitar a salvação dos bombeiros, ou de um helicóptero, ou de um resgate qualquer? Está entendendo? Isso do calvinismo, essa visão calvinista a respeito dos efeitos da queda, não está indo longe demais? Eles não estão exagerando? Hein? É isso que a Bíblia realmente ensina na prática, quando você vê o ser humano se encontra nessa condição. E se ele se encontrasse realmente nessa condição, ele não seria desculpável? Deixa eu colocar em termos mais claros, né? Vamos dizer que o homem nasceu cego. Não pode ver a luz. E aí, de repente, veio o evangelho e diz para ele, veja, olha, a luz está aí, enxergue. Ele vai dizer, mas eu sou cego, eu não posso enxergar. A não ser que alguém me dê olhos para enxergar. Então ele teria uma boa desculpa para não enxergar. Concorda comigo? O calvinismo diz algo parecido. O ser humano nasceu incapaz, completamente perdido e morto. Mesmo quando o evangelho é pregado, mesmo quando a salvação é oferecida, ele está numa condição tão miserável que ele é incapaz, ele continua incapaz de crer, a não ser que Deus regenere, dê para ele a vida, dê para ele os olhos para enxergar. Aí no dia do juízo final ele ainda vai ser condenado de não ter enxergado. Você nasceu cego e depois você é condenado por ter nascido cego e por nunca ter enxergado. É estranho, né? Isso parece comprometer aquilo que nós chamamos de justiça. Essa pessoa teria uma baita desculpa para simplesmente nunca ter crido. Ela nunca teve a chance de crer. Ah, não, mas o evangelho foi pregado. Calma. O ponto de vista calvinista, seja ele do hipercalvinismo ou até o compatibilista, mais ameno, todos eles concordam que essa pessoa é incapaz de crer, a não ser que Deus dê para ela a vida, a regeneração, a capacidade de crer, que será... Ele vai se tornar incapaz de não crer, de modo irresistível ela atuará. Então, a pessoa que não creu nunca foi capaz de crer, mesmo diante da pregação mais eloquente, dos sinais mais evidentes e portentosos, da luz mais forte e clara. Então, não é porque eles amaram, como Jesus diz, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não é porque eles amaram mais as trevas do que a luz, é porque eles nunca puderam enxergar a luz. E esse é o ensino calvinista. Só que Jesus está dizendo assim, o problema não é que eles não enxergaram a luz, o problema é que eles rejeitaram a luz por um outro amor. Não é que eles não podiam ver a luz, é que eles não quiseram ver. Jesus chorou sobre Jerusalém, ofereceu a salvação para eles inúmeras vezes, mas eles resistiram. Eles não quiseram. Não foi porque eles não foram capazes de crer, de aceitar, de receber. É porque eles não quiseram. É o que Jesus concluiu ali. Veja como isso é completamente diferente do ensino calvinista. Amo meus irmãos calvinistas, meus colegas pastores, irmãos. Mas acredito que estamos aqui diante de algo muito complicado mesmo. E com todo amor e respeito, trato dessa questão, tá? Vamos lá, um pouquinho mais adiante. Analisando agora alguns textos, lembra que eu falei que a gente ia ver um pouco mais adiante? Chegamos nesse ponto. Alguns textos utilizados pelos compatibilistas, pelos calvinistas, e queremos entender esses textos da maneira mais apropriada possível. Então, vamos a 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14.
Bom, eu estou aqui sem meu celular. Tem uma Bíblia aqui, deixa eu pegar aqui. Uma Bíblia bem isenta, né? Eu gosto demais. Né? Eu estou falando, brincando assim, eu acho que um calvinista não gostaria tanto dessa versão da Bíblia. A Bíblia de estudo John Wesley, né? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 2. Opa. Pode abrir aí, junto comigo, versículo 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. Olha, rapaz, isso parece concordar bastante com a visão calvinista, né? O homem natural, a liberdade só para fazer aquilo que a sua própria natureza permite, né? Então, o homem natural, aquele que ainda não é regenerado, né? Não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. E essa pessoa não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Daí, eles concluem, veja, ele precisa deixar de ser um homem natural, ele precisa ser um novo homem, uma nova criatura, ele precisa ser regenerado. Aí você olha esse versículo e fala, poxa, que força, né? Eles estão com uma boa base aqui, né? Então, um homem natural não pode, então ele precisa primeiro ser regenerado, para só depois ele poder compreender as coisas espirituais. Agora vamos ao contexto. Olha, gente, uma das coisas mais especiais, né? Aí eu vou puxar a sardinha aqui, a brasa para a sardinha. A questão é o contexto. Versículos lidos fora do contexto, eles podem ter significados contrários à intenção do autor. Então a gente tem que analisar o contexto. Para quem que Paulo está escrevendo? Para a igreja. Qual é o problema que ele está abordando aqui? Né? Quais são as questões que Paulo está levantando? Então vamos dar uma olhada. Sem o auxílio do Espírito, uma pessoa não consegue entender plenamente as verdades espirituais. É disso que ele está falando. Agora, ele vai pegar o pé aqui de quem? De crente. Que ele vai chamar de crente carnal. Eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como criancinhas em Cristo. Por quê? Porque são pessoas imaturas, porque são pessoas que ainda não conseguem discernir. Olha, leite vos dei a beber, não alimento sólido, porque não podia suportar, porque vocês não conseguem compreender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente, mas eles são regenerados e não podem compreender as coisas espirituais. Por quê? Porque eles não estão sendo guiados devidamente pelo Espírito Santo. Porque, de alguma maneira, eles estão na carne. Olha só, que coisa interessante, né? Que o texto não diz respeito a um contraste entre crente e não crente. Gente, dá uma lida depois com mais calma para você compreender. Então, no entanto, isso não significa que os não regenerados são incapazes de receber a ajuda ou a instrução através de outras pessoas. Gente, eu estou lembrando aqui de alguém. Estou lembrando do etíope, o eunuco. Ele era regenerado? Não. Ele conseguia compreender as escrituras? De modo algum. Lembra? Quando o Filipe começou a dialogar com ele, a pergunta de Filipe, você está lendo aí profeta Isaías? Você entende o que você lê? O que ele respondeu? Como eu posso entender se alguém não me explicar? Eu não estou entendendo realmente. Por quê? Porque o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Agora, ele recebeu uma ajuda, não recebeu? Ajuda do Filipe. O Filipe esclareceu para ele. Um homem natural por si mesmo não pode compreender, mas e quando um homem espiritual, ou uma pessoa espiritual, uma mulher, um servo de Deus, uma serva do Senhor, explica as Escrituras, ele pode, ele é capaz ou não de agora entendê-las?
que aconteceu com o eunuco? Ele compreendeu. Ele quis ser batizado, não é? Então, quando uma pessoa espiritual ajuda uma pessoa não espiritual, essa pessoa que ainda não é espiritual, que ainda não é convertida, que ainda não é nascida de Deus, pode ou não pode compreender através da iluminação do Espírito Santo, da própria palavra. A fé vem pela palavra, da pregação, da explicação. Essa aí seria um ponto que a gente já discorda realmente do calvinismo. Paulo escreve para os crentes de Corinto, criticando-os por sua imaturidade espiritual, como eu já mencionei aqui de cabeça. As Escrituras, quando explicadas por aqueles que têm o Espírito, são ou não são eficazes para produzir discernimento espiritual nos ouvintes e leitores? Efésios 3. Vamos lá para Efésios 3? O que diz lá? Opa! Efésios 3, versículo 4. Olha só. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. É isso aí. Vocês poderão compreender, né? Essas coisas vos escrevi para que creais. Então, a fé vem pelo ouvir, e a instrução é suficientemente capaz de fornecer os subsídios elementares para a devida compreensão. O ser humano, ele não é burro, né? Não, alguns são, né? Mas, no modo geral, a queda em pecado, ela não acabou com a capacidade intelectual do ser humano. Deu uma balada, mas o ser humano é capaz de compreender quando devidamente explicado, instruído. E outra, e não tem o toque do Espírito Santo, mesmo antes da pessoa se converter? Não é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Não é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento? Não há toda uma ação da graça de Deus nos conduzindo para o próprio Cristo? E agora outro texto, Romanos 3, versículos de 10 a 18. Bom, aqui, esse texto eu não vou ler, é comprido, mas vocês conhecem bem, né? A questão é que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, estão mortos nos seus delitos e pecados, não há nenhum justo, né? Então, assim como não podemos ligar para o presidente, então o homem não é capaz de buscar a Deus de maneira adequada, de maneira a conquistar a Deus. Ele não é capaz de buscar a Deus no sentido de impressionar a Deus. Ele não é capaz disso, né? Mas, vamos dizer o seguinte, assim como a gente, não é? Quem aqui consegue ligar lá para o presidente Lula? Ou quais são os americanos que têm acesso ao Biden diretamente? Eu vou ligar agora. Calma aí, estamos tendo uma discussão aqui. Ô presidente, vem cá, fala comigo. Tem uma ligação. Humanamente falando, normalmente, nenhum de nós tá com essa bola toda. A gente não tá com essa moral, né? Normalmente chegar e falar com o presidente da República. Não temos esse acesso. Então a gente pode entender que não tem nenhum ser humano que busca a Deus desse jeito, que tem esse acesso. Olha, eu vou buscar e eu encontro, ele é meu chapa, sabe? Olha, vamos baixar a bola. Então, nesse sentido, concordamos plenamente. Agora, e quando o presidente... E se o presidente ligar para a gente? A gente pode aceitar esse telefonema? A gente pode... Talvez a gente vai achar que é uma pegadinha, né? O presidente ligando para mim é bom demais para ser verdade. O que é isso? Ó, isso aí deve ser... às vezes as coisas são tão, assim, tão fortes, falamos, não é possível, né? Que eu?
Nossa, você fica impressionado mesmo, né? Lembra que quando Pedro, cai a ficha para Pedro que Jesus era uma figura quase que assim, digamos, de outro planeta, né? Quando ele faz aquela multiplicação a pesca maravilhosa, ele fica tão maravilhado diante de Jesus que ele diz: Senhor, retira-te do meu barco, porque eu não sou digno, o Senhor está no meu barco. Quem sou eu? Sabe? O Senhor está nesse humilde barco, nesse mísero barco. O Senhor é fantástico. Tá? É maravilhoso. A revelação de Deus assim é tão estupenda que a gente fica pasmo, né? Agora, somos ou não somos capazes de aceitar, receber, acolher? Eu vejo claramente que sim. Não podemos buscar e alcançar e conquistar e achar o caminho de casa, buscar e impressionar a Deus com as nossas ações de busca ou qualquer coisa. Não. Não temos esse acesso por nós mesmos. A salvação vem de cima para baixo, mas quando ela vem, quando a luz se manifesta e se manifesta a todos os homens, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, porque é vontade de Deus que todo mundo seja salvo, que ninguém pereça, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes deseja que o ímpio se arrependa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, e a palavra está aí, na tua boca, pertinho de você. Se com o coração você crê, com a boca você confessar, você vai ser salvo. Então, essas coisas foram escritas para que creais, e se você tem acesso a elas, e se nós, como servos do Senhor, proclamamos o Evangelho e tornamos acessível o conhecimento de Deus, proclamamos, nós permitimos que essas pessoas tenham a instrução, a palavra, minimamente o chamado de Deus. O chamado de Deus. Nós falamos por intermédio do Espírito Santo e proclamamos o Evangelho e conclamamos todas as pessoas à reconciliação com Deus mediante a cruz de Jesus. Então, isso tudo é poderosíssimo. Essa pessoa agora, que tem acesso ao Evangelho, que tem acesso às Escrituras, que tem acesso à pregação, que tem acesso à instrução, que tem acesso ao apelo do próprio Evangelho, ela pode receber. É Deus quem a busca. É a graça de Deus que se manifestou salvadora a ela. Dizer, então, que um homem não pode buscar a Deus é uma coisa que concordamos. Agora, dizer que isso significa que o homem não pode responder ao chamado de Deus, isso não está nas Escrituras Sagradas, em lugar nenhum. Por isso o homem é indesculpável quando ele não age da maneira adequada, porque tendo recebido a oportunidade, tendo a graça de Deus diante de si, ele se fecha a essa graça. E se ele se fecha, é porque ele poderia ter muito bem respondido positivamente. Por isso a condenação é certa sobre aqueles que rejeitam a graça do Senhor. Então, daí a responsabilidade humana. Assunto que eu já toquei aqui, só deixando mais claro ainda, João 12, 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem está falando? Jesus. A própria palavra que tenho proferido o condenará no último dia. Mas como assim? Da perspectiva calvinista, isso não faz o menor sentido. Por quê? Uma pessoa que recebeu a palavra de Cristo só pode ser salva se ela foi regenerada previamente. Então, que história é essa de, no dia do juízo, essa palavra que foi proferida ser exatamente aquela que vai condenar a pessoa? Porque ela não recebeu, não acolheu. Mas ela vai poder alegar: eu não acolhi porque simplesmente eu estava incapacitado, eu nasci já incapacitado de responder com fé, de me arrepender, de
de humildemente reconhecer minha situação de miséria, de poder abraçar aí a oferta, humildemente abraçar a oferta, o presente, o dom da salvação. Eu não era capaz. Se o calvinismo está certo, essa pessoa tem uma baita desculpa no dia do juízo final. Só que Jesus disse que essa pessoa não tem desculpa no dia do juízo final. Mas como assim? Como é que ela pode não ter desculpa? Porque aquela palavra é a palavra que possibilita e que habilita a fé. A fé vem por ouvir essa palavra. E quando uma pessoa, diante dessa palavra, não exerceu fé, porque ela não quis, porque ela escolheu não crer. Não é porque ela não pôde ou era incapaz de crer. Tá entendido isso? A eficácia, então, da palavra de Deus, a gente encontra isso muito, assim, detalhado, de maneira enfática, né, em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada, cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração humano. Veja o poder da palavra. Por isso a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Ela é viva e eficaz. Então, quando a palavra de Deus atua, ela é eficaz para produzir o resultado desejado. A minha palavra não volta necessariamente vazia, né? Como disse o próprio Deus. Minha palavra não voltará vazia. Ela vai cumprir a missão. E essa missão é salvar os que creem e, ao mesmo tempo, condenar os que rejeitam. Jesus deixou isso claro em João 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aliás, tem uma pregação minha recente sobre são 2 pregações que eu falo bem pouco tempo atrás, poucas semanas atrás, sobre esse tema. E o Filho do Homem não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas o juízo, ou a condenação, é essa. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas a salvação se dá para aqueles que creem. Aqueles que rejeitam a luz por amarem mais as trevas, que entram nas suas cavernas, que rejeitam, a condenação está aí. As pessoas já nascem numa condição de perdição, né? Então, aquele que não crê já está condenado. Por quê? Porque não é que ele está condenado porque não creu. Ele já está condenado. Jesus veio porque ele estava condenado. Jesus veio oferecer salvação. Quando ele rejeita a salvação, o juízo é esse. Ele rejeitou. Então, ele já estava numa condição de perdição, né? Entendeu? Ele já estava debaixo da condenação. Agora, quem está em Cristo, quem recebe, quem acolhe, escapa da condenação. Agora, quem não acolhe, está perdido. Então, a condenação está aí, está posta. A palavra é manifesta, a graça se manifesta, a luz brilha, mas tem gente que rejeita. Então, essa é uma escolha. Aí veja o papel do livre-arbítrio aí, nessas frases, nesse trecho tão conhecido, tão especial do ensino de Jesus, naquela fala, naquele diálogo que ele trava ali com o Nicodemos, né? Então, muito importante perceber aí a questão do livre-arbítrio. A Escritura e a sabedoria para a salvação. 2 Timóteo 3, 15 a 16, Paulo exorta o Timóteo, dizendo assim, desde a criancice, desde a meninice, né, desde você pequena, mais tenra idade, você conhece as sagradas escrituras, sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Veja, as escrituras, por si só, têm essa capacidade, percebeu bem? É o ensino de Paulo. E aí você vai dizer, não, só tem a capacidade disso para Timóteo. Não,
Paulo não está dizendo, restringindo, olha, só para você. Ele está dizendo que as Escrituras, elas são o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui no caso, você sabe as Sagradas Escrituras, que elas te tornam sábio para a salvação. Elas dão sabedoria. A sabedoria clama, a gente pega Provérbios capítulo 1, a sabedoria de Deus, ela clama pela sua atenção, clama nas praças, das ruas. Deus está chamando a atenção dos homens. Então, dê ouvidos, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E o Espírito trabalha de múltiplas formas, sabe? E principalmente através da palavra, através da proclamação do Evangelho, né? Mas de outras maneiras também ele atua nas circunstâncias da vida, de modo íntimo, direto. A gente poderia falar sobre múltiplas ações do Espírito Santo, mas aqui em especial, através das Escrituras Sagradas, olha o poder dela. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução e aqui, como vimos, para a salvação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. E João 6, 63. As palavras de Jesus são espírito e vida. Olha, o espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. O poder da palavra comunicando o quê? Vida. A palavra comunica regeneração, vida. Se acompanhada por fé, logicamente, né? Porque a fé precede a regeneração. Mas a palavra, ela suscita a fé. E suscitando a fé, ela traz a vida. Porque se você crê na palavra, você recebe a vida. O Espírito dá vida. A carne, realmente, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. É maravilhoso isso. E a finalidade do Evangelho, João 20, 31, mais uma vez. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Crendo tenham vida. Não tenham vida para crer. Bom, já batemos nesse ponto. O poder salvador do Evangelho, já falei várias vezes desse versículo, que é chave aqui, é poder. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus que habilita a fé. A fé vem pelo ouvir a pregação do Evangelho. A palavra de Deus está aí na tua boca, no teu coração. Se no coração você crê, e com a boca você confessar, você vai ser salvo. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso aí. Romanos 5:10. Calvinistas dizem que é preciso ser regenerado para poder aceitar o apelo para ser reconciliado. Só que o Romanos 5:10 diz que fomos reconciliados com Deus enquanto ainda éramos inimigos, não regenerados. Já, vamos ter que ler esse texto, né? Isso aqui é maravilhoso para botar, eu diria assim, botar uma pá de cal até na discussão. Como continuar discutindo um assunto desse? Sobre o que veio primeiro, fé ou regeneração? Depois dessa, então, depois de tudo que a gente já disse, olha, tem mais essa, né? Versículo 20 aqui de Romanos 5, né? A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna. Não, eu acho que eu estou lendo. É 5:10, eu estou lendo 20. 5:10. Errado. Obrigado aí. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados. Isso aqui é incrível. Você foi reconciliado quando você era inimigo, não é porque você foi regenerado primeiro. Aí, quando eu fui regenerado, eu já fui amigo. Já sou amigo, já sou de Deus, já sou de... Não, quando vocês eram inimigos, foram reconciliados. São os inimigos que estão sendo reconciliados aqui, né? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É isso aí. Então, Romanos 5:10 diz que fomos reconciliados com Deus enquanto ainda éramos inimigos, não regenerados. E 2 Coríntios 5:20. Cristo apela através de nós para que as pessoas se reconciliem com Deus, mostrando que o apelo é feito a todos, não apenas aos que são regenerados.
É interessante esse apelo do evangelho, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Não é isso que é o mandamento? Para pregar o evangelho para todo mundo? Pregar o evangelho para todo mundo. Agora, se os calvinistas estão certos, que as pessoas nascem incapazes de responderem positivamente, mesmo diante da pregação mais eloquente e clara, sabe? Não tem como elas se converterem porque elas são cegas, completamente alheias, avessas, adversárias do Evangelho de Cristo. Elas não podem se arrepender e crer a não ser que sejam regeneradas. Esse é o ensino calvinista, tá, gente? Isso aí, o que eu estou falando, vão lá para os manuais, vão para as teologias sistemáticas, é isso que eles ensinam, eu não estou inventando moda, tá? Não há dúvida a respeito desse ponto. Mas se eles estão certos a respeito desse ponto, se é assim, esse apelo para que as pessoas se reconciliem, como encontramos em 2 Coríntios 5:20, né? Deus, através de nós, da igreja, dos evangelistas, dos crentes, está conclamando a todos a reconciliação. Reconciliem-se com Deus. Somos embaixadores de Deus, promovendo essa reconciliação e conclamando a todos que se reconciliem. Para pensar comigo. A maioria das pessoas todas as pessoas nascem incapazes. E Deus só dá o dom da regeneração para alguns. E só esses poderiam realmente compreender, entender, crer e responder com fé. O que é que Deus está fazendo? Parece até uma atitude sádica. É até assim, dá até falar disso em relação a Deus, mas fica esquisito. Eu vou colocar um cenário aqui para vocês compreenderem como é complicado, como é até cruel tal perspectiva. Seria o mesmo que as pessoas estão presas em cadeias, em celas, cada uma na sua própria cela, e aí Jesus se manifesta para salvar essas pessoas. Só que ele vai abrir as celas apenas de algumas pessoas. Poucas. A grande maioria vai continuar trancado na sua cela. Só que ele grita: ei, venham para fora, eu sou o Salvador, eu estou conclamando salvação para vocês. Está entendendo? Só uns têm condições realmente de escapar. Porque só esses têm realmente as suas celas abertas, as suas correntes quebradas. Os outros não têm a mínima chance. Isso não seria cruel? Estão sendo conclamados? É pegar pessoas que são incapacitadas para enxergar e dizer: enxerguem, ei, enxerguem. Só que eu não dou para elas a capacidade, a cura. Só dou para alguns. E depois as condeno por não terem enxergado. E depois condeno aqueles outros por eles não terem saído das suas celas. Como é que vocês não saíram das celas? Vocês não receberam o meu apelo para saírem da cela? Mas eu sempre me mantive trancado, o Senhor nunca me libertou. O Senhor nunca me deu a possibilidade. É ou não é cruel tal perspectiva? É também, ou não é cruel, a ideia de que, de repente, tem um naufrágio. E mais ou menos umas 100 pessoas caíram do navio. E o navio tem boias suficientes, é capaz de jogar botes salva-vidas para 100 pessoas. O navio é poderoso, é capaz. Mas ele resolve jogar só para 15 pessoas. As outras pessoas não vão receber botes salva-vidas. Calvinismo é isso. Ou seja, a salvação, segundo a perspectiva calvinista, é um ato unilateral de Deus, concedida a um grupo determinado de eleitos. Os demais
nunca foram devidamente amados, nunca receberam qualquer chance. Que amor é esse, né? Aí você vai ouvir o calvinismo falando assim, Deus amou o mundo. Não, amou o mundo dos eleitos. Os outros ele nunca amou. Ou amou apenas no sentido de dar boas coisas para eles. Mas a gente não ouve de Jesus uma frase assim, de que vale ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Quando o amor de Deus pelos não regenerados é entendido apenas em termos que para essas pessoas Deus faz chover, Deus abençoa com alimentos, Deus abençoa com a prosperidade aqui e ali, talvez com uma cura aqui, uma ajuda ali, sabe? Um socorro humanitário, transitório. É nesse sentido que Deus ama essas pessoas, mas nunca ofereceu para elas a salvação, nunca possibilitou a elas a salvação, elas nunca puderam ser salvas, nunca, porque elas nunca receberam a regeneração necessária para acolherem e abraçarem a fé, o Evangelho. Que amor é esse? De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro? Ainda que Deus desse para essas pessoas o mundo, a conquista do mundo. Você vai ser rei, você vai ser rainha, você vai ser uma estrela, você vai ganhar medalhas e mais medalhas nas Olimpíadas, você vai ter um bom casamento, você vai ser feliz, você vai ter saúde, você vai ter... De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus não está dando para ele o que há de mais sagrado, que é a vida eterna. As próprias palavras de Jesus dizem de que aproveita. Que amor é esse que só dá para a pessoa coisas terrenas e priva ela sequer da possibilidade de ser salva. Nunca foi possível, porque desde a eternidade já estava decretado quem seria salvo e quem não seria. Deus nunca teve por plano salvá-la. Porque se tivesse, seria salva. Porque a salvação, segundo o calvinismo, é um ato unilateral de Deus que não tem nada a ver com a vontade humana. Porque Deus verga o livre-arbítrio humano. Porque Deus, quando age, age com uma graça irresistível e salva e ponto final. Porque não existe, de fato, algo como compreendemos livre-arbítrio. A fé, então, precede a regeneração. Trabalhamos bastante esse tema aqui, né? Bom, Efésios 2. Esse texto também é muito utilizado pelos calvinistas, né? Deus, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, aí ele nos ofereceu ali a salvação. Agora, mortos em transgressões, em delitos e pecados, é algo que a gente deve interpretar de maneira literalista, morto mesmo, completamente morto, está morto, morto não respira, morto não enxerga, morto não escuta, morto não fala, morto não nada. É óbvio que esse texto aqui é uma metáfora, né? E que diz respeito à nossa separação, que foi causada pelo pecado. Estamos destituídos da glória de Deus, né? Estamos perdidos. Isso aqui não está ensinando que somos completamente incapazes, desde o nascimento, de responder positivamente à graça de Deus quando ela se apresenta para nós, a pregação do Evangelho, a instrução, a proclamação do Evangelho. Não há nada, nenhum texto da Bíblia que diz que as pessoas nascem incapazes de responder com fé, de serem humildes e se arrependerem. Não há nenhuma passagem na Bíblia. A parábola do filho pródigo ilustra muito bem
que mesmo uma pessoa caída, em desgraça, ainda longe, separada do Pai, pode reconhecer a sua condição de miserabilidade. E não tem como reivindicar. Essa parábola é muito linda, né? Porque ele não está voltando para casa baseado em qualquer mérito próprio, na sua filiação. Ele não se sente mais filho, ele sabe que rompeu, que ele perdeu esse direito. Se possível for, ser um escravo, um servo. Ele confia muito na bondade do Pai, na misericórdia do Pai, mas ele nem sabia que ela era tão grande assim. Vai ser surpreendido porque ela é muito maior. Ele volta sem direito algum. O Pai, se fosse agir por justiça, simplesmente diria: ei, agora colhe o que você plantou. Você virou as costas para mim, agora o problema é seu. Você não é mais meu filho. Você mesmo se afastou de mim e perdeu tudo e ainda veio com essa cara de pau, ainda querer alguma... Não, de mim você não vai ter mais nada. E o Pai estaria coberto de razão e de justiça, né? Mas ali é graça. Então, o filho, para o acolhimento, depende muito da graça de Deus. Mas cadê que ele, na condição de miséria em que se encontrava, não podia reconhecer sua condição de miséria? Não podia reconhecer que dependia da graça, do favor do Pai, da misericórdia. Como o cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim. Então, o Zaqueu, que de alguma maneira o evangelho chegou para ele, a pregação, a fama de Jesus, e ele foi tocado. Aquilo mexeu com ele. É errado pensar que é o Zaqueu que está buscando a Deus em primeiro lugar. Aliás, quem é que foi naquela cidade? Jesus. Né? Jesus é quem entrou naquela cidade. E muito é possível que o Levi, lembra, o Levi também era cobrador de impostos. Que o Levi, lembra quando o Levi se converte, ele também leva Jesus, faz um banquete na casa. É muito parecido com Zaqueu, porque eram pessoas de posses. O Levi, o Mateus, né? Cobrador de impostos. É possível que essa conversão do próprio Levi, isso tenha repercutido ali no contexto dos publicanos, sabe? Até um dos seguidores dele é publicano e tal. Ah, que interessante, que coisa. Só sei que esse Zaqueu está tocado. Ele está balançado, ele está mexido, ele está curioso, ele tá querendo se aproximar porque, de alguma maneira, alguma informação a respeito de Jesus chegou a ele. E ele está já respondendo com certa fé, ou pelo menos com alguma pontinha de fé. E quando Jesus fala com ele, a fé de Zaqueu é claramente ali revelada, né? Ele responde com fé, recebe com alegria, leva para casa. É outra pessoa que está morta em delitos e pecados, mas que tem atitudes de fé, de arrependimento. É interessante, né? Observar. Agora, interpretar que morto em delitos e pecados é morto mesmo na acepção da palavra, é fazer do ser humano um zumbi, não é? Um zumbi, mortos-vivos. Deve estar assistindo alguma série aí do Netflix ou da televisão. O ser humano não... Mesmo o não redimido, né, o ser humano natural, ele não é um zumbi, ele não é um morto-vivo. Se isso fosse verdade, ele seria desculpável e não haveria responsabilidade pessoal. É o caso de Caim. Gente, Caim e Abel. Não eram pessoas caídas em pecado? Ué, são descendentes, são os filhos de Adão. Agora eles estão cultuando a Deus. Lembra que eles estão cultuando a Deus? Estão cultuando e tal. O sacrifício do Caim acabou não sendo aceito. E o do Abel houve ciúmes. Deus não vai conversar com Caim, gente? Lê lá o texto. Mesmo quando Caim tem a intenção de matar o Abel, o que acontece lá? Veja lá, Deus não abandonou Caim.
O Caim, alguém vai dizer para mim que o Caim era uma pessoa regenerada? Possivelmente não, a gente vai ver que realmente não era. Mas Deus está conversando com ele. E nessa conversa que Deus tem com ele, essa não é uma conversa que é em si mesmo já uma graça de Deus para que o Caim não cometesse aquela barbaridade? É ou não é? Deus está falando com ele, tete a tete. Deus foi lá falar com ele. E Deus diz para ele, olha, segura a onda aí. Isso aqui é parafraseando, né? Compete a você dominar. Ou seja, existe ou não existe uma graça de Deus disponível a todas as pessoas que nos habilita a não agirmos da maneira mais pecaminosa possível. Os próprios calvinistas reconhecem isso. Eles chamam isso de graça comum. Só que eles fazem uma distinção entre o que é graça comum e o que é graça salvadora, porque para eles graça salvadora é aquela irresistível que quando Deus atua com ela, aí não tem para ninguém, é salvação já realizada, na faixa. Para nós, graça é graça, meus irmãos. Deus nunca, jamais abandonou a humanidade a si mesma. Veja o exemplo ali de Caim. Mesmo quando Adão e Eva pecam, Deus vai procurá-los, eles estão fugindo de Deus, Deus vai atrás deles, Deus cobre a nudez deles, são ações da graça. Eles são expulsos do paraíso para que não venham a comer da árvore da vida e viver para sempre, perpetuando ali a condição do pecado humano. Mas Deus não abandonou a humanidade, continuou interagindo. Olha ele falando ali com o Caim. Mas ele nunca atuou ali com Caim com uma graça irresistível. Ele capacitou o Caim para o Caim não cometer aquele assassinato. Mas ele não foi e segurou a mão do Caim. Né? Tanto que o Caim será responsável. Então, o Caim não era um zumbi. Alguém, eu sou escravo do pecado, eu sou um escravo do demônio, o demônio está sobre mim, eu sou um cavalo do diabo, eu só falo aquilo que o diabo bota na minha boca, sabe, é o pecado que me domina, eu não posso fazer o bem que eu quero, aquela coisa toda, ser interpretado assim. Daqui a pouco a gente trata desse Romanos 7 também, vale a pena depois explorar um pouco uma boa interpretação disso. Mas dizer assim, estou completamente fadado a fazer as maiores desgraças possíveis? Não, somos responsáveis, podemos agir diferente. Tá bom? Se isso fosse verdade, seria desculpável. E não haveria, então, responsabilidade pessoal. Paulo afirma que todos são indesculpáveis. Todos os seres humanos são indesculpáveis. Romanos 1, 20 e 21. Porque ele diz que o que de Deus se pode saber, o suficiente, o elementar, o básico, é revelado até através da revelação geral. O que torna o homem indesculpável quando ele age mal. Porque a revelação geral já é luz suficiente que dá para ele um norte. E Deus também fala através da própria consciência humana. Né? A ordenação para arrependimento é direcionada a todos os pecadores. Esse texto de Atos 17:30. Esse merece ser lido também. Todos, né, gente? É palavra de Deus, mas algumas passagens são realmente muito claras e poderosas a respeito. Versículo 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas. E todos, aqui não é todos, não? Com calvinista é sempre complicada a palavra todos, tá? Todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Se Deus ordena que as pessoas se arrependam, lembra daquele ponto lá, daquela ilustração que eu falei da cadeia, né? Eu ordeno a vocês que saiam de suas prisões, que se arrependam, que saiam dessa condição miserável. Só que ele só dá condição para uns e outros não têm a menor chance de saírem de lá. Se ele está ordenando a todos que se arrependam, é porque é possível que as pessoas
mesmo numa condição de inimigos, sejam reconciliados. Numa condição de pessoas naturais, possam ouvir esse chamado e possam se arrepender. Caso contrário, tal conclamação a todos para arrependimento não passaria de um grande teatro, né? A ordenação para o arrependimento, então, se vê para todo mundo. A fé precede a regeneração, mais uma vez, contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida, né? João 5,40, texto que eu já falei, e teria Atos 16,31. Eles responderam: creia no Senhor e serão salvos, você e os de sua casa. Ou seja, a salvação é subsequente. A salvação é produto da fé. Crer é a condição necessária para que alguém seja salvo. Não é ser salvo para crer. É crer para ser salvo. Sempre é essa a ordem que encontramos na Bíblia. Romanos 10:9. Se você confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação posterior, resultado, produto da fé e nunca o contrário. Efésios 2:8, né? Porque pela graça sois salvos, né? Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Tem gente que diz aqui que o dom de Deus seria a fé, mas isso dentro do grego você vai ver lá que ser salvo, né? Ser salvo pela graça que é um dom de Deus que se dá através da fé. Tá? Dentro de um bom grego, você vai perceber que aqui a questão de ser dom de Deus combina com vocês são salvos. Isso aí para depois fazer uma exegese, faça uma exegese, eu não vou ter tempo agora, já sei que eu estou adiantado aqui no tempo, já falei demais, mas suficiente dizer que a salvação sempre é pela graça. E essa salvação pela graça se dá por meio da fé. A fé é aquilo que propicia, aquele veículo, aquilo que me liga, aquilo que me dá a salvação. Tá? E é dádiva de Deus, é dom de Deus a salvação, porque eu não posso merecê-la por mim mesmo, não por obras para que ninguém se glorie. O fato de a humanidade não poder cumprir as exigências da lei não implica que ela seja incapaz de humildemente admitir esse fato à luz dos graciosos apelos de Deus. A mensagem do Evangelho é justamente sobre depender da obra de Cristo e sua graça para a salvação, reconhecendo a própria incapacidade de salvar-se pelas próprias obras. Romanos 8:7. Romanos 9:16, a gente vai trabalhar essa questão de Romanos 9 com mais calma, né? Portanto, não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. E nesse contexto, Paulo enfatiza que a salvação não é alcançada por esforços humanos, mas é um ato da misericórdia divina. Isso não nega a responsabilidade humana de crer e responder ao chamado de Deus, mas destaca que a salvação é iniciada pela graça de Deus. E aqui eu vou terminar com essa frase do Tozer, um dos teólogos, ou dos pastores teólogos mais respeitados da história da igreja. Ele é respeitado por todo mundo, inclusive pelos próprios calvinistas, assim como John Wesley. Tem uma credibilidade, um respeito, assim, por quem foi, pelo seu caráter, pelos seus escritos, pela sua obra, pelo seu legado, impressionante, né? Ele escreveu o seguinte: Deus decretou que o homem tivesse liberdade para fazer escolhas morais. Então, se tem uma coisa que Deus decretou, é claro que Deus decretou muitas outras. Nós não somos contra a ideia de decretos no geral, mas contra a ideia de que decretou cada ação, cada ato, cada coisa, minuciosamente, tudo decretado. Esse determinismo, essa predestinação da perspectiva calvinista absoluta, é que nós discordamos. Agora, Deus decretou que o homem tivesse liberdade para fazer escolhas morais. Isso é um decreto divino, ele capacitou o homem para tanto. Assim, quando o homem escolhe fazer o mal, ele não está contrariando a soberania de Deus, mas cumprindo-a, já que Deus decretou a liberdade de escolha
e não necessariamente as escolhas específicas que cada um deles iria fazer. O que Deus decretou? Que eles tivessem liberdade de escolhas. Quando eles escolhem fazer o mal, quando Adão e Eva escolhem comer do fruto, quando Deus já havia orientado que não comesse, eles estão desobedecendo a Deus. Então eles estão contrariando a soberania divina? Não, eles não estão contrariando a soberania divina, porque está dentro da soberania divina o decreto de que o ser humano fosse livre para poder fazer escolhas. E Deus não estava decretando qual escolha seria essa. Resumindo o que ele falou, o Tozer disse até aqui. Defender o livre-arbítrio, continua ele, não diminui a soberania de Deus. Na verdade, é por sua soberania que ele concedeu essa liberdade moral. Essa visão permite reconhecer a soberania, o amor e a santidade de Deus, enquanto também afirma a capacidade humana de fazer escolhas e responder por elas diante de Deus.